O cenário está mudando e as coisas relacionadas ao futsal, por exemplo, podem voltar um pouquinho mais cedo para a gente também aqui no Rio Grande do Sul? Vamos ver! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Andrade, você sabe que pode encontrar o conteúdo que a gente produz por aqui, não só no YouTube, mas também no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre através do @LucianoRádioRS. São conteúdos diferentes para você conferir também o nosso trabalho nestas outras plataformas. Você sabe que eu tenho falado já da dificuldade da tentativa de retomada dos calendários esportivos, da volta das competições, principalmente em função do cenário que se aponta neste momento no que diz respeito à definição de cada uma das regiões do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nesta questão do distanciamento social controlado. Talvez em função disso tudo é que a minha percepção seja desta grande dificuldade, tanto no futsal quanto no futebol de campo. Já falei, por exemplo, que no cenário que se aponta de momento, Gauchão já teria terminado. E até mesmo as previsões realistas que eu havia indicado por aqui de começar as competições do futsal lá no finalzinho do mês de agosto, começo de setembro, até mesmo estariam sob risco. E pelo que a gente tem percebido, existe sim a possibilidade de acontecerem algumas modificações, algumas mudanças no cenário que a gente vive de momento. Há alguns setores econômicos, alguns outros setores do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que estão se mobilizando politicamente para que aconteçam modificações no que diz respeito a critérios do distanciamento social controlado, por exemplo, que é o que a gente vive de momento. Teve recentemente reunião também da Federação Gaúcha de Futebol de Campo com os integrantes do governo do estado do Rio Grande do Sul, alguns representantes do Palácio Piratini, justamente para debater algumas questões. E a federação continua agendando o seu Campeonato Gaúcho, o retorno da competição, para o dia 19 do mês de julho. E estas possíveis modificações que se apontam que acontecerão poderão sim impactar diretamente o esporte e a disputa das competições esportivas profissionais, mobilizar também este setor econômico do estado. É óbvio que o primeiro impacto será no futebol de campo, e esta possibilidade que eu imaginava que não existia, havendo um canetaço, algumas modificações políticas, sim, podem acontecer. E é claro que isto também vai impactar no cenário do futsal. Depois da volta do Campeonato Carioca de Futebol de Campo lá no Rio de Janeiro, e agora teve também o anúncio da Liga Catarinense de Futsal, de que as suas competições serão retomadas a partir do dia 8 de julho, isso é mais um indicativo de que estas situações em outros estados, mas estas situações possam acelerar alguns processos e avançar algumas questões do cenário atual aqui no Rio Grande do Sul. Se essas projeções de mudanças realmente acontecerem, é claro que o futsal vai ser impactado, vai ser influenciado. Talvez não para a antecipação das competições oficiais. A Série Ouro da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, por exemplo, ou a Liga Gaúcha de Futsal, que devem sim aí confirmadas com mais exatidão e certeza lá para o finalzinho do mês de agosto, começo do mês de setembro. Mas abre a possibilidade inicialmente para treinos, e a gente sabe que tem algumas equipes do interior do estado do Rio Grande do Sul, entre aspas, aí, algumas equipes espalhadas pelo estado que estão se programando para começar os seus treinamentos a partir do mês de julho, e isso se confirmando, claro que abre possibilidade para coisas não oficiais. Jogos amistosos, torneios triangulares, quadrangulares, algo um pouco mais regionalizado para movimentar essas equipes por todo o estado. O que não tem mudado é a tendência de portões fechados. Aliás, isto até mesmo pode ser utilizado como uma moeda de troca. Abre-se a possibilidade de retomar as competições sem público, portões fechados, mas esta possibilidade fica, entre aspas, um pouquinho mais fácil e também este processo um pouco mais acelerado. Esta tendência de portões fechados sem a presença de público, cada vez mais, mesmo que a competição ou as competições comecem um pouquinho mais cedo, a tendência é de que isto
seja permanente durante toda a temporada, sem público, portões fechados durante todo este restante de 2020. E você, o que acha desta mobilização? Deixe aí no seu comentário se você acha que a minha opinião, meu pensamento, meu comentário aqui está mais ou menos no caminho certo, ou se você discorda, comenta aí também, fica bem à vontade. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, 2 convites para você pra gente fechar. O primeiro, você sabe, tá aqui embaixo. Te inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e vai acompanhando o que a gente tem programado e produzido para você. E aqui em cima no card também tem alguns outros vídeos, outros conteúdos que a gente já produziu e estão disponíveis para você acompanhar por aqui. A gente se fala numa próxima, aquele abraço e até mais!